O conteúdo que nós vamos ver, deixa eu compartilhar a tela. Nós vamos trabalhar sobre associação. Associação é algo que relaciona duas coisas. Podem ser eventos, que são coisas abstratas, podem ser objetos, podem ser pessoas, pode ser qualquer coisa imaginável, inclusive classes, que classe, segundo a orientação do objeto, é a abstração do mundo real para um mundo lógico, um mundo abstrato. E como nós trabalhamos com classes, eu até passei alguns links para vocês, então, o que vocês precisam saber de associação? Deixa eu ver se eu acho aqui associações orientadas ao objeto. Primeira coisa aqui. Ó, define o relacionamento entre duas classes que permite que um objeto faça com que o outro realize uma ação em seu lugar. Às vezes, não é só realizar uma ação no lugar de outro. Às vezes, é em conjunto. Às vezes, é para completar alguma coisa. Nós vamos usar o exemplo daquele colega que eu comecei na aula passada, tá? Deixa eu achar aqui alguma coisa e eu vou dando exemplo para vocês. Existem vários tipos de associações. Deixa eu pegar aqui, acho que é o draw.io, que permite desenhar online. Vamos ver. Se alguém souber de alguma coisa melhor, me avisa. Então, associação, tá bom? Ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser uma composição, pode ser uma agregação, pode ser uma herança, tá? Ela pode gerar dependência. Tudo isso está ligado com associação e a gente vai procurar ver tudo isso aqui. No exemplo, hoje nós vamos focar nessa daqui, tá? Com um pouquinho dessa daqui. A herança vai ficar para depois. No exemplo que nós vimos no colega, e que foi o que eu passei para vocês, nós tínhamos aqui esse cara. Deixa eu usar só esse daqui. Deixa eu ver. Vocês vão ter uma disciplina de engenharia de software, onde vocês vão trabalhar melhor isso daqui, tá? Mas esse é uma representação gráfica de uma classe no mundo orientado a objeto, tá bom? É esse desenho, onde aqui nós temos o nome da classe, aqui nós temos as propriedades. Quando elas são públicas, ela tem o maisinho, quando elas são privadas, ela tem o menos. E aqui são os métodos oferecidos pela classe. Da mesma coisa em relação à visibilidade. Mais é público, menos é privado. Então, seguindo o exemplo que nós vimos, começamos a ver na aula passada, deixa eu... Esse cara aqui, nós temos país, e nós temos aqui estado. Bom, não vou me preocupar com as propriedades agora, quero explicar o conceito para vocês e nós vamos, como em todas as aulas, discutir isso daqui. Bom, para a gente identificar, eu sei que aqui existe uma associação. Então, existe essa associação. Deixa eu tirar esse cara daqui. Eu sei que existe uma associação entre essas classes. Um país possui estados. E um estado pertence a um país. Então, a gente precisa começar a enxergar regras nessas classes em relação aos seus objetos. Como eu posso representar um objeto? Deixa eu ver se aqui tem. Aqui, ó. Um objeto, na OML, ele é representado quase igual à classe. Só que o nome, ele está em negrito aqui, e ele tem dois pontos que representam. Então, eu posso pegar aqui para país, eu posso dizer Brasil, do tipo país. Tá? E depois eu posso colocar os valores para a propriedade. Esse Brasil não é um dado. Por exemplo, aqui eu tenho nome, mas nome do tipo string. Esse Brasil aqui não é o nome, é o nome do meu objeto. O nome de um objeto que nós aprendemos é o nome da variável. Concordam? Então, isso é o nome da variável. Poderia ser aqui, que nem estava lá, o objeto 01. É o nome da variável. Então, eu posso ter
vários países. Vários países. Vou colocar aqui só do tipo país. Correto? São instâncias da classe. Isso a gente conhece quando a gente trabalha com variável. Tá ok? Bom, se eu tenho uma associação com o Estado, como que essa associação ocorre? Eu preciso entender se existe uma dependência entre os objetos criados para essa classe. Primeiro ponto. Um país, ele existe sem Estado? Isso é certeza? O Vaticano, ele é um país. Ele tem Estado? Tudo bem? Então tá. Um Estado existe sem um país? Não, porque o Vaticano, ele é um Estado, é um país, é uma cidade. Às vezes a gente ouve a cidade do Vaticano, o Vaticano como um país. Então, olhem as exceções, procurem buscar sempre as exceções. Só que a gente tem... Espera só um pouquinho que deu a doida aqui. Tá. Eu já sei disso. Eu posso ter um país sem Estado. Então, quando eu tenho aqui essa associação, eu sei que existe, em algum lado, uma propriedade que representa a outra classe. Então, aí entra como eu quero chegar em algum objeto. Vamos pensar juntos. Um Estado não existe sem um país. Então, ele precisa saber qual é o país dele. Concordam? Então, de um objeto Estado, eu preciso chegar no objeto país. Então, eu tenho que ter aqui uma navegabilidade. Deixa eu verificar se eu consigo selecionar esse cara aqui. Eu preciso ter uma navegabilidade. Vamos ver aqui, ele não deixou aqui. Essa navegabilidade tem daqui. Ó, de um Estado, eu preciso chegar em um país. Mas o meu país, ele não precisa saber dos meus estados? Então, eu precisaria também ter uma navegabilidade de país para estado, porque o meu objeto país tem que saber todos os estados que pertencem a ele. Ao invés de eu colocar seta para cá e seta para cá, o normal é aquilo que está aqui. Quando não tem navegabilidade, ela é bidirecional. Convenção. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, eu preciso trabalhar a multiplicidade dos objetos. A multiplicidade, se vocês forem ver em orientação a objeto, eu acho que chama de cardinalidade em banco relacional, tá bom? Quantas instâncias existem, podem existir, devem existir de um objeto em relação ao outro? A gente sabe que um país pode ter nenhum estado, correto? Então, eu poderia ter aqui, só deixa eu achar que talvez eu não consiga colocar um texto aqui. Deixa eu ver. Aqui. Eu posso ter nenhum estado para um país. Ou eu posso ter N. Correto? Aqui. Então, para cada instância de país, eu posso não ter nenhum objeto. Eu posso ter N. Mas, para cada... Vamos pegar aqui se dá certo. Tá. Mas, para cada estado, eu preciso ter um país. Correto? Mas eu não posso ter N países. Concordam com isso? Um estado só pode ter um país. Porque vocês, enquanto programadores, vocês vão receber, às vezes, um diagrama de classe. E vocês vão ter que ler esse diagrama e saber implementá-lo. Um detalhe mais importante, que agora entra na situação de composição e de agregação. O tempo de vida dos objetos. Vamos pensar aqui. Eu tenho um objeto país. Tá bom? Talvez, para vocês abstraírem, a gente possa pensar em banco de dados, em tabela. Vocês todos já tiveram banco de dados, estão tendo, né? Então, vamos pensar em um registro.
Tá? O objeto ele é muito abstrato e às vezes a gente não vê ele como físico, assim como vocês veem um registro em uma tabela. Eu tenho um país, eu matei aquele país. Já sabem o que é cascateamento? É aplicar uma regra em cascata, ou seja, tudo que tiver dependência vai sofrer aquilo ali. Então, se eu mato um registro país, eu mato automaticamente todos os estados dele, porque não tem por que um estado continuar existindo se não pertencer a um país. Concordam? Então, existe aqui um comportamento de composição. O país tem um conjunto de estado. E só tem esse conjunto de estado enquanto o país existir. Agora, um estado, ele vive independente de estar associado a um país? Também não, né? Porque a gente diz que o estado ele precisa de um país para ele existir. Esse é um exemplo que eu dei naquele exercício, e ele pode ser um pouco abstrato nessa situação. Mas daqui tudo é composição. Enquanto eu tiver um país, eu tenho os seus estados. Deixo de ter o país, deixo de ter os estados. Eu tenho um estado que só existe para um país. O estado não vive sem um país. Correto? Vamos trazer aqui um exemplo diferente que possa auxiliar, que pode ser mais fácil da gente visualizar. Vamos pegar aqui nosso ambiente da universidade. Nós temos aqui uma turma e nós temos aqui acadêmicos. Sempre no singular, né? Jóia. Uma turma, ela existe sem acadêmico? Ela existe. Ela existe. Se um acadêmico, o que eu estou falando da seguinte maneira, tá? Vamos fazer aqui o seguinte. Eu tenho uma turma que chama C1, correto? E tem um aluno que chama Asdrubal. Ok? A turma C1 depende do Asdrubal para existir? Não. O Asdrubal depende da C1 para existir? Não. Porque a turma C1 pode ter aqui junto o Anastácio, que é um outro objeto. E o Asdrubal pode estar na C2. Eles não vivem dependendo um do outro. Eles podem existir de maneira independente. Ou seja, eu mato a C1, eu não tenho que matar os acadêmicos que estão ligados na C1. Eles podem estar em outra turma, diferente do país e do estado. Salvo o que o Natan comentou. Bom, teve guerra, mudou as coisas. Ficou mais claro entender essa dependência? Então, quando a gente tem uma dependência aqui, onde a vida de um objeto não depende da vida do outro, a gente chama de agregação. Quando a vida deles depende, é composição. Isso é conhecido como associação todo-parte. Vamos pegar aqui. Ó. Associações, multiplicidade, que nem eu falei para vocês, isso aqui é representação, agregação, é um tipo especial, tá bom? Todo parte, a representação da agregação é com esse losango ou diamante, né? É aberto, e a composição é com a representação dele fechado. Então, aqui, na composição, país e estado. Um país tem estados. Um estado pertence a um país. Na composição, ele é todo parte. Ou seja, ele não tem aquela palavra tem, né? Porque são independentes. O todo, na turma e acadêmico, o todo é a turma. Tá bom? Isso num conceito bem simples, porque vocês aqui podem estar matriculados em várias turmas. Aí entra uma outra classe que seria matrícula. Correto? Uma outra classe que seria matrícula. Mas no caso simples de turma e aluno, vocês estão alocados em uma turma. Então, o todo é a turma. Vocês vão se matricular em uma turma.
A turma é responsável em garantir essa matrícula. Ok? Não é o aluno que fala que eu que me matriculo. Não. A turma permite ele se matricular, porque a turma vê a capacidade da sala, ela que vê tudo, não é o aluno. Então, o todo, no exemplo de turma e acadêmico, é a turma. E o acadêmico é parte. Pode falar aqui. Deixa de existir. Assim, ela existe porque ela vai ter lá uma data de abertura e uma data de encerramento de matrículas. Aí pode chegar alguém no futuro e falar por que 2024-1 não teve uma turma de C1? Não teve, ninguém se matriculou. Entendeu? Ela continua lá, mas ela não tem uma associação com ninguém. Entendeu? Tá. Então, tendo essa contextualização, vamos partir para a implementação, inicialmente, daquele exemplo que a gente teve no início da aula passada. Só deixa eu abrir o code aqui para mim. Aqui eu descobri o que aconteceu na minha tela. Se bagunçar a tela de vocês aqui a qualquer dia, tem aqui no View Command Palette, tem aqui um Reset View Locations, tá bom? Daí ele reseta e volta ao normal. Vai acontecer essa loucura que aconteceu comigo com vocês. Vamos voltar aqui ao nosso código, que era trabalhando com a classe Estado e a classe País. Tá? Eu vou voltar aqui, vou voltar aqui do zero. Aí a gente vai fazer as coisas com calma. Da maneira que estava, que a gente conhecia, eu vou aplicar com vocês o que eu comecei na aula passada, para a gente ir aos poucos. Então, deixa eu tirar esse cara. Aqui o status é plural, porque é uma coleção. Tá bom? E tudo private set. O private set vai garantir que só a classe internamente consegue atribuir valor para eles, mas o get é público e qualquer um pode conseguir ler o valor dessa propriedade. Vamos voltar aqui para o program, ver o que a gente tinha do program. Tá. Deixa eu zerar isso daqui. E... Tá. Então, eu posso ter aqui, vamos pensar aqui, então, país 01, var, perdão, aqui, né? Vamos colocar, lembrando, se eu colocar var país 01, eu preciso atribuir uma nova instância da classe, tá? E se eu tenho país, tipificando, país 02, eu posso ter apenas o new. Opa. Tá? Isso a gente viu na aula passada, na apresentação de um grupo também, isso daqui. Aqui eu não preciso ter o construtor. Só que vamos às regras. As regras. Um país, aqui, ele precisa da sigla e do nome. Ele não precisa, obrigatoriamente, dos estados, mas ele precisa da sigla e do nome. Então, a gente não pode permitir esse tipo de instanciação. É uma regra, tá bom? Até porque aqui é tudo set. Eu não vou conseguir atribuir depois um valor. Então, eu preciso ter aqui um construtor. O Visual Studio Code, ele tem um construtor, um atalho, para criar um construtor. Deixa eu ver aqui. Tem refactor. Aqui, generate constructor. Vamos verificar aqui. Tá. Mas tem uma maneira aqui, deixa eu ver se ele gera. Se eu selecionar esses dois, se ele gera o construtor para mim. Eu venho aqui no refactor. Generate constructor. Ele gera para mim. Deve ter algum atalho, control, alguma coisa que ele faz isso, tá? Ele só coloca aqui depois, antes das propriedades, mas eu gosto de deixar ao final. Tá. Então, ele criou o construtor recebendo esses caras aqui. Aí ele fala, olha, tua propriedade não nulável status, ela não foi inicializada. Nós vimos na aula na semana passada que aqui vai ter null. E que eu garanto, eu trabalho uma convenção que eu instancio o mais tarde possível. Eu poderia chegar aqui e colocar igual a new. Tá bom? Mas daqui é muito cedo. Se eu tiver um método estático,
ou uma propriedade estática, no momento que eu usar ela, sem instanciar a classe, ele já vai iniciar esse objeto. E eu não quero isso, eu quero que ele seja inicializado apenas quando houver a chamada ao construtor. Então, posso colocar aqui estados é igual a 1000. Vamos ver se ele aceita isso daqui. Ele aceitou. Deixa eu ver a recomendação dele aqui. Ele coloca aqui o que vocês me falaram na aula passada, que é só colocar o abre e fecha colchetes, né? É uma maneira também de inicializar, tá bom? Isso são evoluções da classe C Sharp. Aqui acho que ele tem alguma recomendação também. Use primary constructor. Ó, isso daqui é a evolução do C Sharp, tá bom? Eu defino a classe e eu defino o construtor para ela. Lembrando, por isso que eu falo, mantenham-se sempre antenados com a evolução das linguagens, das versões novas que vão saindo, tá? Isso daqui eu não conhecia, porque eu veio de uma versão que eu não li documentação, mas não quero que vocês façam isso. Isso é legal, mas para quando eu tenho um construtor só. Se eu tiver vários construtores, isso daqui já não vai ser válido, porque daqui é para o construtor primário. Aí vocês verificam, fica legível, não fica legível? Isso foge, às vezes, do padrão de uma linguagem orientada a objeto, que cria o método construtor. Que convenção que eu quero colocar? Vocês vão definir, mas quando definirem, vão ter que usar ela em todo o projeto. Tá? Em todo o projeto. Vocês que vão definir isso daqui. Eu vou manter aqui, porque a gente está programando em C Sharp e a gente vai usar as recomendações da linguagem C Sharp. Tá? Então, estou usando isso daqui. E aqui ele trouxe para cá a inicialização. Tá bom? Tudo bem, vamos seguir o que ele está recomendando. Então, agora que ele já dá problema, porque eu não consigo instanciar esse cara aqui. Então, eu preciso ter aqui o símbolo, vai ser o Brasil, e vamos colocar aqui o Brasil. Vou ter aqui um outro, vamos chamar de Paraguai, e vai ser o Paraguai. Em português é com I. Muito bem. Eu já tenho esses caras. Agora, eu quero, em país 01, adicionar estados. Ó, aqui eu acho que eu consigo, deixa eu verificar. Ó, tá private 7, eu acho que ele não vai deixar. Eu não consigo atribuir nada aqui, ó. Ele vai dar erro. Porém, tem uma meleca nisso. Eu faço isso daqui, ele aceita, né? Mas eu preciso mandar para cá um objeto estado. Ó, ele precisa de um estado. Então, eu poderia colocar aqui um new estado. Assim, ele aceita. Mas se essa propriedade é apenas leitura, eu não poderia mexer no conteúdo dela. Concordo com isso? Até porque, orientado ao objeto, pensem assim comigo, esse momento pode ser difícil de abstrair, mas lembrem-se de ponteiros. Um objeto, ele é um ponteiro. Por mais que não diga isso na literatura de maneira explícita, ele é um ponteiro. Então, se eu tiver aqui em país, dentro de estados, um objeto na coleção, e ele vai estar armazenado lá, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer aqui para a gente verificar. Eu vou colocar aqui no estado, vou colocar aqui Paraná e Paraná. Tá bom? Aí ele está dizendo que o estado não contém um construtor. Ele não contém mesmo. Vamos pegar aqui em estado e eu quero criar esse construtor com esses caras aqui. Só para a gente fazer, eu quero que vocês vejam esse problema. Perfeito. Aqui ele vai querer colocar lá em cima, por enquanto a gente coloca. E aqui, falo read all. Vamos deixar ele no lável, não tem problema aqui. Tá? Ele está como privado, na realidade eu quero ele uma propriedade pública. Já vou dizer o porquê que está assim. País, ok? Beleza. Tá. Então, eu tenho aqui no meu programa, cadê o programa? Eu tenho esse cara. Ok? Muito bem. Aí eu vou fazer aqui a seguinte situação. País 01,
ponto estados, na posição 0, vou pegar aqui o nome e vou dizer que vai ser igual Paraguai. Vamos ver se ele aceita. Ele está dizendo que aqui não pode. Perfeito. Deixa eu ver se aqui vai funcionar o que eu quero, tá? O que eu fiz? Eu cheguei em estado e deixei o set público. Cheguei em país e deixei o get e set de estado público. Aí eu venho aqui, vou executar no programa, mantive a instanciação, adicionei o estado, peguei os estados, coloquei uma variável. Aí, nessa variável criada, eu estou mudando o nome. Eu não vejo que eu estou mudando o nome na variável que recebe os estados de um país. Eu não estou mudando nos países de um estado. Isso que é importante a gente verificar. Vamos torcer que ocorra aqui o problema. Aqui ele criou. Aqui, estados. Vamos verificar. Estados tem um objeto e país 01 tem um objeto. Igualzinho. Peguei o estados e quero mudar o nome dos estados. Vamos verificar aqui. Ele fez. Aqui, país 01, estados. O nome do estado do país mudou e ficou igual ao nome do estado da variável. Então, vejam o problema que tem quando a gente não trabalha uma segurança no encapsulamento. Eu forneci para um cliente todos os meus estados, os objetos que pertencem à minha coleção, que eu deveria ser o único responsável de tratar aquilo ali. E ele recebeu esses objetos e está fazendo o que ele quer. Isso coloca em chão toda a segurança que eu quero. Então, por isso que eu digo que é ponteiro. Esses estados é o mesmo ponteiro que o estados de país. É o mesmo endereço da memória. Se eu mudo em um, está replicando em todos os outros, porque é o mesmo endereço. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai criar, principalmente, listas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui de novo? Vou pegar em estado, vou voltar ao private set. Vou voltar em país e vou voltar ao private set. Aqui, eu já coloquei uma segurança de que a propriedade estados, ela não pode ser atribuída. A propriedade estados. Estado 7, está aqui no estado. Tá, o problema está aqui, esse private aqui. Esse cara aqui, que não é no país. O país pode continuar sendo private. Tá? Mas eu deixei público o nome do estado. E aí eu venho aqui. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Então, aqui, tenho aqui o estados de país, ali, e tem os estados, que é uma variável. E está aqui. Vamos ver, está PR, o nome que eu estou mudando está Paraná, nos dois. Eu venho aqui, executo, ficou Rio Grande do Sul nos dois. Mesmo eu tendo em país o private para essa coleção. Eu forneci para ele. Então, eu forneci um conjunto de endereços. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso daí. Como que eu posso, usando essa linguagem, mudar isso, garantir que isso não aconteça? Eu tenho que trabalhar uma ideia ou de clonar esse objeto, deixar o get privado e permitir que ele acesse um outro tipo de dado, e aí ele recebe esse outro tipo de dado. É bem bagunçado, tá bom? Isso é bem bagunçado, dá bastante trabalho. É uma maneira de se fazer. Ou eu posso pensar em dizer aqui, eu tenho esse list, eu vou mostrar as maneiras para vocês, tá? Nós estamos tratando aqui do problema de evitar que um dado fornecido seja manipulado por quem recebeu, tá? Alguém abre lá para mim? Então, eu vou ter aqui um objeto
chamado read-only list. Então, ele é apenas leitura. Mas e se, por algum motivo, eu não encapsulei? A ideia encapsulando tudo é perfeito, mas o que pode acontecer? Posso ter esquecido, eu posso estar recebendo um dado de alguém. Então, a gente está recebendo a maneira de trabalhar com isso. A gente ter a segurança de como fazer as coisas. Então, encapsular é o ideal, tudo. Daí ninguém pode escrever, tá bom? Mas eu tenho essa propriedade de read-only. Essa lista vai ser read-only. Então, o que acontece aqui no erro? Ele não está deixando eu adicionar, porque ele é de apenas leitura. Aí eu posso obter o dado, ver que aqui eu consigo obter o dado e consigo trabalhar. Essa é uma maneira. Só que daí o que acontece? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu chego aqui no meu país, esse cara só recebe isso daí, ele não vai poder manipular. Então eu preciso trabalhar com o conceito, às vezes, de uma propriedade completa. Tá? O que seria isso? Eu teria aqui um private de um list de estado e chamaria ele de estados. Bom, aqui. E eu posso inicializar ele aqui. Essa é uma maneira. Tá bom? Aí, como é que eu faço para adicionar estado? Não, é região. Tá. Aqui eu tenho o private set, eu nem preciso aqui do private set, né? Eu não vou adicionar nada aqui. Eu posso ter só o get. Tá bom? Porque eu não vou adicionar nada nele. Eu estou mostrando para vocês várias maneiras da gente poder encapsular alguma coisa. E aqui eu não preciso nem ter esse cara. Deixa eu ver aqui. E o get dele, como está cumprindo aqui, ele vai retornar direto. Tá? Aqui eu poderia ter ele retornando o estado. Tá bom? Eu posso pegar aqui esse get, esse estado, na realidade, eu mudo ele aqui, uma outra maneira, e vou dizer aqui o seguinte, quando eu chamar esse cara, eu vou ter aqui uma expressão lambda, e essa expressão lambda vai devolver os estados, e eu ainda digo aqui que ela vai ser as read-only. Então, ele não vai poder escrever nada nessa propriedade independente. Tá? Ela está voltando como objeto que ele não pode mudar nada. Ele não vai poder chegar aqui e fazer isso daqui. Não vai conseguir fazer, vai voltar como apenas leitura, não vai conseguir mudar as coisas. São maneiras que a gente tem para encapsular. Tá? Quando se trabalha com lista, tem que ter esse muito cuidado. Eu devolvo a lista para ele. Aí ele mexe da maneira que quer e manipula. Eu não posso permitir que ele manipule minha lista. Esse daqui é um dos calcanhares de Aquiles que a gente tem com orientação a objeto quando devolve uma lista. A gente permite que a pessoa mexa naquela lista se a gente não tiver cuidado. Tá? Ou eu posso criar uma nova lista e passar as propriedades para ela, que daí ele mexe na cópia dele e não mexe na cópia original. Tá claro isso para vocês? Isso é bem... tipo a primeira aula de ponteiro que vocês tiveram. É bem bagunçado. Tá? É bem bagunçado, mas é entender isso. Quando eu devolvo uma lista, quando eu devolvo qualquer coisa, eu estou devolvendo o endereço. Então, se a pessoa mudar em qualquer parte, reflete em todo lugar que eu uso aquilo. Eu tenho que cuidar disso. Porque aqui não tem o e-comercial, aqui não tem o asterisco, é tudo abstrato. Ele faz isso por padrão. Tudo já é referência. Ok? Tá. Vamos verificar agora a situação em que, vamos pegar aqui no diagrama. Então, eu preferi reforçar bastante com vocês as possibilidades de a gente, e a necessidade de encapsular uma maneira de ter uma propriedade que é mexida aqui, por aqui eu estou no país, né? E tem os estados, as regiões. Aí eu vou pegar e eu preciso ter, quando eu crio um país, não há necessidade de ele ter um estado, mas quando eu tenho um estado, eu preciso de um país. Então, vamos verificar aqui, a gente viu os encapsulamentos, eu vou deixar ele como estado, para vocês saberem lidar com isso quando forem trabalhar. Tá? Aqui,
esse cara, belezinha. Ok. Joia. Agora em estado. Em estado, tudo private, o país também private. Eu tenho uma situação que um estado não existe sem um país. Então, ele não pode ser nulável. Correto? É uma regra, ele não pode ser nulável. Então, eu vou ter aqui que ele recebe um país, e o nome vai ser país. Ele recebe esse cara aqui. Então, no label property país. Tá. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, eu tenho que atribuir aqui, né? Como eu estou usando essa nova ideia de construtor primário, eu coloco ele aqui. Só um pouquinho que é o projetor. Pronto. Então, o meu objeto está pronto para o uso. Só que, quando eu atribuo o país, eu já sei qual que é o estado. Mas vamos trabalhar isso daí. Eu vou tirar primeiro esse construtor primário. Tem aqui algumas regras. Nesse cara aqui, ele recebe só um valor. Então, vamos voltar aqui. Eu vou tirar esse construtor que está aqui e deixar o construtor lá embaixo. Deixa eu Ctrl Z aqui, vai ser mais rápido. Isso. Aqui ele não é nulável. Aqui ele recebe o país. Tá? E aqui ele recebe um país, o país. Agora, eu preciso pegar esse país que ele recebeu e dizer que Estado vai receber uma nova instância do Estado atual que está sendo criado. Aí eu uso o DIS. O DIS eu estou me referindo ao objeto atual dessa classe. Quando eu der um new Estado, ele vai executar esse cara aqui. Então, aqui eu tenho acesso ao DIS. Falo, ó, esse objeto que eu estou criando. Esse objeto que eu estou criando. Só que aqui, na realidade, não é o país minúsculo. Embora seja tudo referência, vai ser esse país aqui. Tá? Estou adicionando esse cara. Vamos verificar isso em prática. Tá? Vamos verificar isso em prática. Ok. Aqui, estado. Daqui eu recebo um país. Vírgula. País 01. Vamos colocar. Eu paro aqui e vou depurar. Isso tudo, gente, porque eu quero garantir a composição, que um Estado não existe sem um país. Tá? Eu venho aqui. Aqui. País 01. Estados nenhum. Eu venho. E aqui o país. Tá? Legal. Adiciono. Então, vamos verificar aqui. Ó. País, estados. Ele está com 2 estados. Por que 2 estados? O que eu fiz de errado aqui? Algum lugar do... Ó. O que eu fiz de errado, gente? Eu estou adicionando aqui em estados um novo estado. Na realidade, esse cara, ele é um estado... Aqui, ó. Vou só colocar isso aqui. New estado. Só estou instanciando o estado, tá certo? Não estou criando um país que nem estava aqui. Vamos ver aqui, ó. País 01, estado 0. Vem aqui e cria um estado. Não estou atribuindo a variável para nada. Não estou criando uma variável para receber esse objeto. Ok? Venho para cá. Então, eu tenho um estado. Que está aqui. E ele já sabe qual que é o país dele. Ó. Porque eu determinei aqui no construtor de estado. Ó. Qual que é o país que vem aqui? Vamos verificar aqui. Ó, é o país 01. Então, o país 01 é esse objeto que está aqui. Correto?
Aí ele pegou esse cara, que é uma coleção, que na verdade é um objeto, que tem uma coleção de estados, e nessa coleção de estados eu estou adicionando esse novo objeto que está sendo criado com esse Newton. Isso pode ser complicado de entender no começo, mas eu preciso garantir que a composição exista aqui, ó, porque um Estado precisa de um país. Eu não posso criar um Estado sem um país, porque é composição. Então, eu tenho que garantir isso. Mas e se for agregação? Se acontecer de o Estado poder existir sem um país, aí o que eu vou fazer? Eu preciso mudar. Aí eu vou dizer que o meu Estado ele pode ser construído só com o F nome. Vou colocar aqui. Tá. Ele pode ser construído assim, né? E aqui eu falei para vocês que a gente tem o DIS, eu acho que é, onde a gente manda o base, não é o DIS. A gente manda o F e manda o nome, e daí só executa do país. Tá bom? E aqui o país ele pode ser anulável, porque ele deixa de ser obrigatório. Ele deixa de ser obrigatório. Então, vamos verificar como resolver isso e que problemas isso pode trazer. Eu vou criar um objeto só assim. Eu posso criar aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Agora eu preciso de uma variável, porque o objeto vai existir de maneira independente. Então, vou colocar estado 01 é igual new estado, onde eu vou ter o SP, eu vou ter aqui o São Paulo. Pronto. Ó, eu criei. Mas se eu quiser atribuir para estado 01 o país Brasil, como ele não depende, tá, do tempo de vida, eu não posso ter esse cara mais privado. E aqui ele tem que ser público, né? Porque agora ele pode ser atribuído a qualquer momento. Não é próprio, é próprio. Ó, ele é público, tanto para o GET como para o SET. Aí eu venho aqui e vou dizer que o meu estado 01, ponto país, recebe o país, até posso mandar o país 02. Ó, a associação foi feita nessa atribuição. Então, o tempo de vida é independente. Eu posso ter um Estado sem o país. Só que daí eu tenho um problema muito sério com isso. O meu país aqui não sabe que Estado pertence a ele. São Paulo pertence a ele. Entendem o problema? Aí o que eu vou ter que fazer? Pegar o país 02.estados.ed e mandar o estado 01. Aí o que acontece? Se eu pego o país 02, olha só os problemas, pego o estado, mando ed, e vou dizer que ele tem agora o Rio Grande do Sul. Pronto. Aqui, new estado, perdão. New estado. Funciona. Mas Rio Grande do Sul sabe a que país ele pertence? Estão vendo? Então, eu preciso entender, quando criar a associação, se ela vai ser composição ou se ela vai ser agregação. Isso é bem complicado. Mas se eu mantenho uma agregação, eu trago para mim muita responsabilidade. Enquanto na composição, eu jogo a responsabilidade para uma das classes, o todo ou o parte. Como nós temos aqui no diagrama que um país pode existir sem um Estado, então a responsabilidade tem que ser de Estado,
garantir que quando ele for criado, ele saiba a que país ele pertence. E que, nesse momento, o país saiba que aquele novo Estado pertence a ele também. Então, não deixo lacunas que, eu atribuí de um lado, não atribuí do outro. Pode falar, chamando? Por exemplo, numa classe objeto de Estado do Paraná, eu coloco ali um objeto Brasil. Se eu estiver alterando depois no Brasil, ele vai ser alterado aqui no objeto Paraná também, ou ele vai ficar bem aqui desatualizado? Se você muda um objeto país que tem o nome Brasil, você muda o nome dele, é isso? Está mudando uma propriedade, você não mudou o objeto. Então, aqui, o objeto país dentro de Estado vai ficar desatualizado? Não, porque o objeto ele vai existir igual. Vamos fazer o exemplo que você disse aqui, para a gente ver na prática. Você vai criar um país, vou colocar aqui, país 03 é igual new país, tá bom? Vamos usar o exemplo do Brasil, usar a Argentina. Bom? Agora você quer um estado para ele, né? Vamos pegar aqui, então. Eu vou vir aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver como é que eu fiz ali. Tá. Em estado. Vamos pegar aqui, new, estado. Vou mandar aqui, digamos, Santa Catarina, vírgula Santa Catarina. E ela pertence ao país 03. Tá? Seria mais ou menos o que você falou. Daí você quer mudar esse país para outro nome. Aí você não está mudando o objeto. Você vai estar mudando só esse nome. Mas aí eu queria saber se esse nome vai estar mudado também na classe Estado. O que acontece? O país ele tem uma propriedade estados. Confere? Então, os objetos pertencem à propriedade estados e essa propriedade estados pertence ao país. Então, você não mudou nada nos estados. Você mudou uma propriedade do país. Só uma característica. Os objetos que pertenciam ao país Argentina vão continuar pertencendo ao país Argentina. Aí, se eu pego o estado de um país Argentina que mudou para Argélia, aquele estado vai saber que agora o nome do país dele é Argélia. Não muda o estado, mudou uma característica do objeto país. Eu queria saber, então, se, por exemplo, dentro do estado, esse objeto país seria atualizado também. Se aconteceria essa mudança. Ele vê o novo estado, não é uma mudança. Às vezes, mas é uma mudança, eu estou mudando. Mas eu não estou mudando o objeto, eu estou mudando uma característica do objeto. Lembrem de objeto como uma referência na memória. Tá bom? O objeto é uma referência na memória que tem valores nele. Então, você não mudou o objeto, você mudou um valor daquele objeto. O objeto continua sendo o mesmo. O que mudou é um valor daquele objeto. Porque quando é composição, eu tenho que garantir que os dois lados se vejam quando for bidirecional. Quando é agregação, o tempo de vida não depende de um único objeto. Eles são independentes. Tá? Eles são independentes. Aí eu preciso garantir, se for bidirecional, garantir esse relacionamento. Eu não posso deixar, que nem eu deixei aqui, ele simplesmente atribuir. Eu não posso deixar isso. Como é que eu resolvo isso? Vamos verificar. Tem como resolver. Pode falar, Kira. Você atualizar a lista? Como você diz atualizar a lista? Se for outro estado, você vai chamar o registrar também. Igualzinho, é outro estado. Mas aqui você está colocando dentro da lista que já existe. Você quer do país, você diz? Mas aí você está dizendo o seguinte: eu quero também que o país tenha uma possibilidade de registrar estados nele.
Aí eu estou dando a responsabilidade para 2 lugares. Aí, se eu mudo a regra, eu tenho 2 lugares para mudar. Então, eu preciso pensar sempre em um único local de responsabilidade para garantir essa associação. Se eu deixo dos 2 lados, eu posso, mas e se muda? Tá? O que eu posso fazer para não mudar muito, para não dar muito problema, é chegar aqui em país, vamos pegar aqui. E aqui eu vou criar um método, tá bom? Público, vamos pensar assim, void, registrar estado. Ele vai receber um estado. E aqui nesse estado, eu vou colocar regra aqui. Ah, o país, não, eu vou chamar o estado e vou chamar para ele o registrar país e mando o diz. A lógica está só lá no estado. Entendeu? Eu permito que dos 2 lados ocorram isso. Mas aqui, ó, no país, eu não faço associação. A associação eu estou fazendo na classe estado. Esse serviço não pode ser chamado de associação ser registrada aqui, porque a regra está lá em estado. Eu posso colocar regra em país? Eu posso. Mas aí em estado eu preciso permitir um acesso à associação que está em país. Eu posso inverter isso. Tranquilo? Mas lembrando, onde está a regra da associação? Porque um país, ele pode existir sem um estado. Mas o estado não pode existir sem um país. Então, para mim, está claro onde existe a associação, que é em estado. Bom, mas eu estou certo? Não, porque depende de cada situação. Ok? Eu tenho justificativa para o meu argumento. Não quer dizer que seja o melhor. Isso existe bastante, tá? Tranquilo? Então, olha só, é simples quando a gente conhece esse princípio de associação. Mas a gente viu aqui o encapsulamento de propriedades, a gente viu o encapsulamento de propriedade quando é coleção. Porque, de novo, gente, é muito perigoso. Pensa assim, ó, bem simples, tá? Olha o rebu que pode acontecer. Eu tenho um sistema de banco. E nesse sistema de banco eu tenho os meus correntistas. Aí eu forneço o acesso para qualquer um dos meus correntistas. E digamos que vai o saldo lá. E eu permito que você mude essa coleção que você recebeu. Dá um furo danado. Porque você vai estar mudando o que você recebeu, mas você está recebendo um endereço de memória. E aí você pode pegar e mudar aquilo. Você pode devolver apenas como leitura, que é o que a gente viu ali, um read-only. Ninguém vai poder mexer. Ou eu posso devolver um novo objeto para você. Você mexe naquele seu objeto. Não vai refletir naquele que eu estou mexendo. Então tem que ter muito cuidado com isso. A associação não é só dizer que uma propriedade recebe um objeto. Tem todo o encapsulamento por trás disso, que é responsabilidade do programador. Tá legal? Então nós vimos a composição e a agregação. A composição é o tem um. Tá? Então, um país tem um Estado. O Estado tem um país. Eles não vivem sem. Mas a agregação é um país pode ter um Estado, mas um Estado tem que ter um país. Então, é independente. Tempo de vida do objeto. Lembrem do exemplo que eu dei da turma e do acadêmico. Uma turma pode existir sem um acadêmico pode existir sem aquela turma. Quando eu falo isso, eu estou falando do objeto e não da classe. A gente modela a classe, mas a gente sempre fala do objeto. Está claro para vocês tudo isso? Está tudo beleza? Tá. Então, eu vou verificar depois alguma atividade para a gente aplicar isso daqui. Deixa eu só ver a sequência do programa do nosso colega aqui. Deixa eu ver se está aqui. Bom. Conta bancária, que ele colocou aqui. Que tudo tem que ter uma classe. O exibir dados. Tá. Aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês trabalharem. Foi criada uma classe conta bancária.
E daí, nessa conta bancária, ele está exibindo dados. Mas pensa assim, vamos trazer isso para o exemplo de país. Eu quero uma listagem dos estados do país. Eu não posso dar um console na minha classe país, porque eu posso querer ver os estados no meu relógio, eu posso querer ver os estados no meu celular, eu posso querer ver na geladeira, posso querer ver no LED, no painel do carro. Então, a minha classe de negócio, ela nunca pode interagir com o usuário. Nunca. Nunca. Se eu quero ler os estados, eu vou pensar em uma tela que vai solicitar os estados para país. A tela recebe os estados. A tela exibe os estados. Nunca país vai exibir os estados. Lembre-se assim, uma classe de modelo nunca interage com o usuário. O máximo que ela faz é dar um throw new exception, para que a tela capture que teve uma exceção e a tela define como exibir para você. Essa tela pode ser o console, pode ser qualquer coisa de interação com o usuário. É ela que tem a responsabilidade. Então, aqui, o conta bancária, ele jamais exibiria os dados. Tá bom? Eu teria um objeto na tela de conta bancária. E daí a minha tela exibiria o número da conta, exibiria o nome, exibiria o saldo. Tá claro isso para vocês? Tá? Deixa eu ver aqui mais que depositar. Ó, aqui nunca, isso aqui nunca, tá? Aqui está interagindo ainda, né? Está pedindo para ler alguma coisa. Jamais, jamais. O que o depositar teria aqui? Valor. Ele receberia o valor e ele incrementaria o saldo desse valor. Tudo bem? Sacar. Valor. O que ele verificaria? O valor que você quer sacar é menor ou igual ao saldo? Se é, saldo decrementa o valor. Se não, dispara uma exceção, saldo insuficiente. Ele não vai dizer write line saldo insuficiente. Não, ele dispara uma exceção. Lembrem, classe de negócio nunca interage com o usuário. Tá bom? No dia do projeto final, eu não quero falar nunca, tá? Vocês não me venham com classe de modelo interagindo com o usuário. Tá ok? Transferir, a mesma coisa. O transferir, no caso da conta corrente, eu vou transferir para quem? Para uma outra conta corrente. Então, recebo o destinatário e recebo o valor. Verifico se tem o saldo. Se tem o saldo, eu transfiro. Se não, throw, new exception, saldo insuficiente. Tá? Então, a tela pegaria todos esses dados. Inserir dados. Não. Quando eu vou inserir dados, no exemplo que eu pedi para vocês teriam a tela e na tela teria uma coleção para contas correntes. E aí a tua tela vai pedindo dados da conta, dados da conta. E cada conta recebida dá um insert, dá um add na coleção. Tá claro para vocês isso? Então, a tela, que digamos ela vai ter o acesso ao banco de dados, que seria a nossa coleção. Tá legal? Então, ela tem o acesso à coleção. Eu peço os dados, peço um por um. E ele está pedindo aqui, ó, número da conta, nome, saldo. Pediu todos os dados? Pediu. Então, instancia, pega lá, contas correntes, que é um list, ponto add new conta corrente, e manda esses dados. Aí, toda a lógica de validação da conta corrente vai estar, às vezes, redundante na tela e na classe de negócio. Por que redundante? Porque a classe de negócio precisa saber as regras dela. Ela não pode aceitar qualquer objeto. Mas uma hora eu posso estar pedindo os dados pela console, a console tem que aplicar regras. Por uma tela de formulário, ele tem que validar a regra. Porque assim, ó, eu não vou deixar ele digitar algo errado para dizer lá no final que está errado. Tá bom? Pensa num formulário de 30 campos, aí você digita digita todos, e o teu primeiro está errado, e você confirma, vem a tela, você digitou o nome errado. Aí o programador também, para ajudar, ele apaga todos os dados que você digitou e força você a digitar tudo de novo. Tá joia? Então, a gente tem que estar interagindo com o usuário, facilitando a vida dele. A vida de um usuário é difícil. Lembre-se disso. Tá bom?
E já falei, o que ele puder fazer para sacanear o nosso programa, ele vai fazer. Então, a gente não permite nunca que ele tenha a impressão que ele pode fazer algo que ele não pode fazer. Então, a gente tem que facilitar. Então, é redundante por causa disso. A gente valida, tanto na entrada, como na criação do objeto. Pode falar aqui. Isso. O toString, na realidade, ela não manda para a tela. Ela manda para quem está consumindo. E, normalmente, reflete o estado do objeto. O estado do objeto é o conjunto de valores que as propriedades dele têm. Esse é o estado de um objeto. Tá bom? E ele não está interagindo. Ele está permitindo que você obtenha o estado do objeto. A gente tem que validar, tanto durante a inserção ou a criação de uma classe e no final, porque tipo, essa validação final não seria legal de tela no set. Fica bagunçado. Pensa que eu tenho várias regras, fica muito bagunçado. A gente colocar aqui no set fica muito bagunçado. E pensa assim, ó, o set, ele funciona para C#. Tem classe que não tem o set. Daí eu vou ter um método que segue mais, é um serviço, entendeu? Ele criou a propriedade aqui para facilitar a vida de entrada rápida de dados. Dados que, por exemplo, não tenham validação, por exemplo, no endereço complemento, né? A gente comentou que tem validação também. Mas você pode ter algum campo que não tenha validade nenhuma, aí você usa ele. Mas a ideia é sempre que a gente tenha um método para isso. Eu posso, aqui no set, invocar o método. Tá bom? Eu posso fazer isso. Eu posso deixar o set habilitado, deixo registrar privado, e daí no set eu invoco o método. Tudo bem? Mas eu não. Porque o set é o seguinte: atribui. Atribui a ideia igual a alguma coisa. Só isso. Não é colocar uma lógica ali. Então eu posso fazer isso daqui. Aqui nesse set, eu posso invocar o método. Só que daí, quando eu mudo aqui para alguma coisa, eu vou ter que colocar o get, devolvendo o valor. Daí polui. Tá legal? Aí polui. Então, a gente tem que verificar todas as possibilidades, as convenções, para fazer isso daí. Por isso que eu quis rever essa aula de hoje, porque tem muita coisa que envolve associação. E daqui para frente, a gente vai evoluir focando o projeto final. Então, a associação está beleza. Aí, na próxima aula, a gente vai verificar a herança. Daí vai ser a herança por extensão. Depois, herança por implementação. Daí a gente vai trabalhando melhor as coisas. Mas sem esse conceito de associação, de encapsulamento, de validade, vocês vão chegar no projeto final aceitando qualquer coisa do usuário, daí não vai dar certo. Ok? Então, essa aula era muito importante a gente ver assim. Dúvidas sobre associação e encapsulamento que está aqui? Nada? Pode falar aqui. Né? Eu coloquei no lável porque a gente disse que um Estado pode existir sem país. Não, aqui se eu deixo ele não anulável, ele vai avisar o seguinte, olha, você está instanciando o objeto, mas esse país precisa de valor. Mas ele não precisa. Então eu digo, olha, ele pode ser nulo. Tá bom? Alguém mais? Essa ideia de nulável, gente, é muito importante que vocês conheçam bem, tá? Aqui, esse cara e esse cara. Tá? Precisam conhecer bem isso daqui. Eu já trabalhei com vocês, esses operadores. Precisa saber, pode falar. Oi. Opcional. Pode. Pode. Aí eu teria apenas um construtor. Né? Eu poderia ter aqui o país, ele sendo nulável, ele poderia ser aqui como opcional. Aqui eu acho que é esse cara aqui, ele receberia nulo. Só que daí eu tenho que tirar, colocar ele aqui assim. Tá bom? Ó. Aí, quando não chamar
quando chamar o construtor sem esse valor, ele atribui null automaticamente. Isso ajuda bastante, ó, porque daí eu vou ter só um construtor. Eu vou ter só um construtor. Aqui ele está dizendo que o país pode não ter nada, porque eu posso não ter mandado nada para ele. Perfeito. Então eu coloco esse cara aqui e só vai chamar isso se ele não for nulo. Não, mas aqui é um nulável. Como é que você diz diferente? Porque aqui, deixa eu ver onde está esse erro. Ah, aqui tem que tirar. Não, aí é um argumento opcional, tá bom? Esse opcional aqui, ele quer dizer que esse país pode vir ou não. Então, eu posso ter aqui no meu programa as duas situações. Deixa eu chegar aqui. Ó, eu estou criando um estado sem mandar o país. E ele não está dando erro. Porque se eu não mando o país, ele é nulo. Tá joia? Mas eu posso mandar aqui, ó. Estou mandando o país. E ele está aceitando também. A diferença aqui é que eu poderia colocar aqui país assim. Oi. Hã? O alt. O alt, ele quer dizer que o argumento, ele é o de saída. Aí é como vocês aprenderam em C. Quando vocês trabalham em C e que vocês querem mandar para a função uma variável que dentro da função vai mudar o valor, vocês mandam um endereço de memória, não mandam um e-comercial? O alt tem esse sentido. Está dizendo o seguinte, olha, o que mudar nessa variável vai refletir aonde você chamou. Não, ela manda o valor, mas ela está dizendo que aquela variável está em determinado endereço. Internamente ela diz isso. Eu posso deixar tudo opcional e eu referencio aqui o que eu estou mandando. Isso daqui facilita bastante, eu acho que eu posso colocar em qualquer parte, em qualquer parte do... Mas eu acho que eu preciso mandar primeiro os obrigatórios, aí depois os opcionais.